Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, todos, literalmente todos, sem exceção. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, venha iluminar, abrir o entendimento de cada um, para que cada um possa entender a vontade de Deus para a sua vida. Essa é o maior tesouro que você pode receber de Deus. A maior bênção que uma pessoa pode receber de Deus é essa, ela entender a vontade dele para o seu futuro, os seus projetos pessoais, a vontade dele para a sua vida. Quando você entender isso e colocar em prática a sua obediência, quer dizer, você obedecer essa voz, então você vai arrebentar. Pode ter certeza disso. Eu sei que muitas pessoas ficam revoltadas por conta do sucesso de outras pessoas. Mas Deus nos deu a mesma coisa. O que Ele deu a mim, Ele deu a você e deu a todas as demais pessoas. O que Ele deu para mim? Ele me deu a palavra. Ele deu a palavra para você. O que você tem feito com a palavra de Deus? O que você tem feito? Então, o resultado da sua vida, a sua felicidade, suas conquistas, sua vida vai depender de você ouvir e obedecer essa palavra. Porque eu ouvi e obedeci. Não é porque eu mereci. Não, eu não nasci com o bumbum virado para a lua. Não, de forma nenhuma. A diferença é que aqueles que são abençoados, a diferença entre os abençoados e os não abençoados é essa, que os abençoados ouvem e colocam em prática. Os não abençoados não querem nem ouvir a voz de Deus. Eu estava pensando com os meus botões. Antigamente, os pais passavam para os filhos suas experiências. Hoje eu aprendi muito com os meus antepassados e tenho aprendido com eles. Por mais simples que sejam, sempre a gente aprende alguma coisa. Então, hoje é mais difícil a pessoa ouvir os conselhos dos antepassados do que ouvir a internet, por exemplo. As pessoas estão mais focadas na internet, no tic-tic e nas outras coisas mais que existem pela internet. Ficam lá se distraindo, rindo, muitas coisas engraçadas, muitas coisas interessantes, e ficam ali curtindo, sentindo. E o tempo vai passando, o tempo não para. E aquela pessoa vai perdendo tempo. Ela vai perdendo tempo. Por quê? Porque ela se preocupou em receber, em se emocionar, em ter prazer. Ela não se preocupou com o que ela estava recebendo, o conteúdo da informação que ela recebia. Então, esse conteúdo, que é obviamente frágil, fraco, que não traz nenhum resultado positivo, faz a pessoa ficar distraída e perder tempo. Hoje, a juventude, as pessoas de hoje em dia querem ouvir a internet,
estão interessadas no que o fulano disse, o Beltrano, o cientista, o Beltrano, enfim, estão interessadas nas coisas que estão acontecendo nesse mundo pela internet. Pois bem, desde jovem, eu ouvi a palavra de Deus e eu coloquei em prática aquilo que eu ouvi, só isso. Então Deus me abençoou. Então ninguém precisa ficar com inveja de mim, porque as condições que Deus me deu, Ele dá para todos. Todos, a palavra de Deus está espalhada pelo mundo inteiro. Quem tem ouvidos para ouvir, diz o Espírito Santo, ouça, ouça. Mas a pessoa, às vezes, não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, por isso, ela dá com os burros na água. Essa é a realidade. Ela vive uma vida desgraçada. Essa é a realidade. Por quê? Porque Deus é culpado? Não, Ele deu a palavra, Ele está aqui. Eu dou a receita para você. Dou a receita para você ter uma vida de qualidade. Ele diz, o próprio Deus diz, se meu povo me escutasse, se meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Comeria o melhor desta terra. E eu lhe abateria, derrotaria os seus inimigos. Deus fala isso para o seu povo. Deus fala isso para você, minha amiga e meu caro amigo. Não importa se você merece ou não merece. A princípio, ninguém merece nada de Deus, claro. Mas, quando se coloca em prática a fé na palavra dele, é a palavra dele. A palavra dele não exige que você tenha méritos. A palavra dele não exige que você mereça, melhor dizendo. A palavra dele exige que você creia nela. Então a sua vida vai ter qualidade. É por isso que nós estamos fazendo esse desafio para domingo agora. Por quê? Qual é o ingrediente que você tem que carregar consigo para o altar neste domingo? Você vai subir no altar? Você vai chegar junto do altar? Você vai fazer uma prova com Deus? Você vai fazer um desafio com Deus? Qual é o elemento que você vai usar? Qual é o tempero que você vai usar para chegar diante de Deus e colocar todas as suas amarguras, todas as suas tristezas, todas as suas desventuras, todo o seu inferno de vida que você tem vivido? Qual é o tempero? Revolta. Revolta. É isso aí. Você tem que ir revoltado. Porque quando eu li a palavra de Deus e cobrei de Deus, revoltado, eu estava revoltado, humilhado, envergonhado, eu estava no fundo do poço. Quando eu fui com tudo ou nada, eu fui para aquela situação, olha, é vida ou morte. É vida ou morte, ou tudo ou nada. Eu falei para Deus, isso aqui é verdade? Essa palavra que o Senhor deu é verdadeira? Pois bem, então aconteceu. Então, amiga e amigo, é isso que eu queria que você entendesse. Agora, eu não posso me revoltar por você. Não posso. Eu me revolto pelas minhas necessidades, pelos os meus problemas. Eu não posso me revoltar por você, nem você pode se revoltar por mim. Cada um tem que se revoltar por si próprio. Não adianta a gente querer se revoltar pelo fulano. É uma coisa pessoal. A fé é pessoal. A revolta, o ingrediente para você tomar posse, melhor dizendo, daquilo que Deus prometeu, é a revolta. Esse é um ingrediente. Você tem que estar humilhado, envergonhado. Já fiz de tudo. Poxa, a minha vida não vai para frente. Estudei, trabalhei, lutei, me formei. Mas olha a minha vida, olha só. Eu estudei, eu fiz tudo que tinha que fazer. E quantos nem estudaram e arrebentam? Por quê?
porque ouviram a voz de Deus, não ouviram tic-tic, não ouviram internet, não ouviram a voz de fulano, beltrano e ciclano, ouviram a voz de Deus, e é isso que eu estou falando aqui, você tem que ouvir a voz de Deus, não é a minha não, eu falo para vocês a minha experiência, as minhas experiências, eu falo para vocês aquilo que aconteceu comigo. Agora, se você quer que aconteça consigo, faça o mesmo. Pega a palavra de Deus e faça uma prova com Deus. Você sabe que tem um texto muito bacana que você deve ler na Bíblia, no Velho Testamento, lá no livro de Números, capítulo 11. Diz o texto sagrado lá, é um pouco longo, mas eu vou ler para vocês, eu vou ler na linguagem popular, a linguagem que todos entendem. Diz o texto sagrado, a partir do versículo 4, diz assim: havia estrangeiros viajando com os israelitas. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus os levou pelo deserto. E pelo deserto, eles passaram 40 anos. Mas foi Deus que os levou até o deserto. Aquele povo que era escravo, Deus o libertou do jugo de Faraó e o levou pelo deserto. E o lugar mais longe que Deus levou, não tinha água, não tinha plantação, não tinha nada, zero, só tinha pedra, areia. Era um deserto causticante. Eu estive lá e eu vi com os meus olhos por onde eles passaram. É terrível, digamos assim, do ponto de vista para você viver. É difícil, dificílimo, porque não tem nem matinho, é só pedra, calor. No verão é um calor causticante, no inverno é um frio estarrecedor. É horrível, mas Deus o levou por aquele deserto. Então, quando eles saíram lá do Egito, eram escravos, alguns estrangeiros saíram com eles, com os israelitas. E eles estavam, naquela situação, eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar de Deus, e dizendo assim: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito, quanto peixe queríamos e era de graça. Nós comíamos de graça e o que nós queríamos de peixe. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora, na atual conjuntura, eles estavam no deserto, agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Ainda colocaram o maná como algo assim, já insuportável. O maná foi Deus que mandou do céu. Já pensou? Você comeu o maná que Deus manda do céu, cair do céu todo dia. Deus enviava para eles o maná. Mas eles estavam cheios do maná, não queriam mais maná. Então, diz o texto sagrado que Moisés ouviu o choro, o pranto do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. Eles viviam em barracas. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse para o Senhor Deus: olha só, Moisés,
o grande Moisés, olha só, Moisés irado, revoltado, que eu falei para você, o tempero para você chegar no altar é revolta. Porque olha só o que Moisés fala para o Senhor, presta atenção. Ele estava liderando, digamos, milhões de pessoas. E ele era responsável, fisicamente. Então, ele chegou para o Senhor, vendo aquela reclamação, aquele lamento todo. Sabe aquele lamento? Por exemplo, você, dona de casa, você lamenta para o seu marido, está faltando alguma coisa, está faltando isso, está faltando aquilo. Seu marido lamenta para você que está faltando emprego, e cada um lamenta, os filhos lamentam. Isso é horrível ouvir lamentos, reclamações, é horrível, horrível. Você sabe disso, você entende. Então, Moisés, irado, revoltado, chegou para Deus e disse assim: por que me tens tratado tão mal? Moisés falando para Deus. Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Aí ele pergunta: por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz, olha só as palavras de Moisés, eu não fiz este povo, nem dei à luz esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que tu juraste dar aos seus antepassados? Por quê? Onde poderia eu conseguir carne para dar a este povo inteiro? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se me vais tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Forte, né? Moisés disse para Deus: se o Senhor vai me tratar assim, me mata de uma vez. Eu não quero viver. Eu não quero liderar ninguém. Olha só. Quer dizer, Moisés estava literalmente revoltado. E esse é o conselho. Você vai para o altar provar a Deus neste domingo, vá revoltado. Não vá com sentimento, não, pedindo misericórdia. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Não vai chorando, não. Não, lamentando. Não. Vai por tudo ou nada. Vai, ó meu Deus, está aqui a minha vida no altar. Ou vida ou morte. Ou o Senhor ouve o meu clamor, ou então me mata, me tira a vida. É tudo ou nada. Essa é a revolta que agrada a Deus, que é a fé pura, verdadeira, sem fingimento, sem nhenhenhen, sem chororô, sem emoção, mas com ira, com cabeça focada na promessa de Deus. Essa é a fé inteligente. Eu não sei se eu me faço entender, mas aqui para nós, minha amiga, meu amigo, foi desse jeito que Moisés chegou para Deus. Ele disse assim: mata-me. Se vais me tratar desse jeito, mata-me. Se gostas de mim, aí Moisés falando, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Quer dizer, ele queria sair fora. Ele queria abrir mão do seu cargo, da sua responsabilidade e fugir. Aí o Senhor respondeu para Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os à tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei, e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Deus respondendo a Moisés. Bacana, né? Agora, diga ao povo o seguinte: purifiquem-se
para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. No Egito vocês eram escravos. Não se esqueça, vocês eram escravos. Mas comigo vocês estão livres. Por isso o Senhor, olha só, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês fiquem com nojo. Tanta carne que vocês vão comer. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. E, de fato, o povo de Israel, ele não somente sabia, tinha a lei, tinha a palavra de Deus, mas o povo de Israel via a coluna de fumaça durante o dia, que era o Espírito Santo, fisicamente. E essa coluna de fumaça, à noite, era coluna de fogo. Então, o povo de Israel tinha o Espírito de Deus fisicamente. Via. Eu não vi. Você já viu? Não, eu não vi. Nunca vi. Mas o povo de Israel viu Deus naquela coluna de fumaça guiando o seu povo à frente de Moisés. Mesmo assim, aquele povo pedia carne. E Deus, com raiva, disse: vocês não vão comer um dia, 2, não. Vocês vão comer o mês inteiro e vocês vão ficar com nojo de tanto comer carne. Aí Moisés respondeu, olha só a resposta de Moisés para o Senhor. Olha só, você vê o relacionamento Moisés e Deus e Moisés, conversa assim, de pai para filho. Moisés disse para Deus: estou levando 600 mil homens. 600 mil homens, só homens. E tu dizes que vai dar a esta gente carne para comer o mês inteiro, que é 600 mil homens. Multiplica isso por 3 ou 4, que estava incluído a mulher, os filhos, então tinha lá milhões de pessoas. E aí Moisés disse: estou levando 600 mil homens, e tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas, vacas, para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Moisés falando para Deus, olha só que petulância, né? Parece arrogante, né? Não, mas Moisés tinha uma responsabilidade. E ele estava falando com o seu pai, o seu Deus, aquele que o chamou para ser líder do seu povo. Aonde vai encontrar tanta carne para o mês inteiro? Quer dizer, Deus, o Moisés falando, e até, de certa forma, eu não sei se ele estava duvidando, mas ele, onde vai encontrar? Nós estamos no meio do deserto. Aqui não tem água, não tem capim, não tem nada. Como é que vai ter carne? Aí, veja só. Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Moisés estava falando do mar, certamente do Mar Vermelho, que estava mais próximo. Tinha peixe. É muito engraçado isso. Aí, olha a resposta de Deus para Moisés. Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Na linguagem tradicional, na palavra de Deus,
sem estar dessa forma popular, diz assim, porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Essa parte. Agora, Deus falando para Moisés, agora. Era uma conversa pessoal entre Deus e Moisés. E ali estava aquela conversa. E Moisés ouviu Deus falar, teria encurtado a mão do Senhor? Agora, em outras palavras, você vai ver se eu cumpro a minha palavra. Se eu cumpro ou não cumpro a minha palavra. E então, Moisés saiu carregando essa palavra dentro de si, essa fé, essa esperança, essa fé, essa confiança de que Deus iria cumprir a palavra dele. Então, ele fez o que Deus tinha mandado para fazer. E depois, Deus, lá no versículo 31, diz que o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento, ninguém teve que pegar essas codornas, ninguém teve que matar, nada disso. As codornas caíram no acampamento e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros. 30 quilômetros estava lá as cordonizes caindo, que vieram do mar. Assim, diz o texto sagrado, todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Olha só! Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Quer dizer, além de 1.000 quilos. Deus permitiu. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Viu? Lembra que falamos essa semana que Deus é amor, mas ele odeia, que ele é justiça? Lembra? Deus pune. Não conte com o amor de Deus pensando que ele vai esquecer da justiça. Quando a pessoa planta, ela colhe. Ela vai colher o que ela plantou. Deus ficou irado com o seu povo, porque tirou o povo dele do jugo da escravidão lá no Egito. Era um povo que só trabalhava, comia para poder trabalhar, sob chicote, dia e noite sem cessar. Aquele povo vivia a trabalhar. Foi esse povo que construiu o grande Egito. Foi esse povo que construiu hoje, são ruínas, você vê ruínas lá no Egito, hoje, quando quem vai lá no Egito, vê ruínas, que foi os filhos de Israel que construíram à base do chicote. Pois bem, então Deus ficou irado com a revolta do seu povo, reclamando, os lamentos. Não é a revolta, mas o lamento, porque eles não creram. Quando a pessoa se revolta de acordo com a palavra de Deus, ela recebe a resposta de Deus. Mas quando ela vem com nhenhenhen, não acontece nada. Não é isso? O texto diz assim, aquela epidemia matou muita gente. Muita gente foi morta por causa da epidemia. E, de fato, eles comeram carne à vontade. E você lê o texto sagrado que você vai ver, o original, que é melhor. E aconteceu aquilo que Deus falou. Mas fica aqui
registrado que o Senhor disse a Moisés, quando ele reclamou, teria encurtada a mão do Senhor? A minha mão encurtou? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E cumpriu. Se cumpriu a palavra de Deus. Se cumpriu. Diz o texto sagrado, minha amiga, meu amigo, que Deus não é homem para que, tendo prometido, não venha cumprir. Diz a palavra de Deus que ele disse, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Fará. Então, amiga e amigo, não brinque com Deus. Nós não estamos brincando com Deus. Essa campanha da revolta, do grande desafio, da prova com Deus, nós estamos simplesmente obedecendo a palavra dele. O que aconteceu comigo, eu estou passando para vocês. Quem crê, amém, vai. Quem não crê, fica. Mas você tem que estar bem definido na sua fé. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. Você que tem vivido uma vida desgraçada. Você tem crido em Deus há quantos anos? Quantos anos você vem crendo em Deus? Eu creio em Deus desde pequenininho. E o que é a sua vida? Bispo, a minha vida é um inferno. Pois é, como é que pode você crer num Deus tão grande e viver uma vida infernal? Como? Isso não bate de acordo com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Então você tem que ter revolta para se revoltar contra essa situação, não contra Deus. Não é contra Deus que você vai se revoltar. Você vai se revoltar contra esta situação. Esse é o ingrediente que você tem que carregar consigo para ir para o altar. Porque quando eu fui para o altar, eu fui com essa ira, com essa revolta contra aquela situação vergonhosa, humilhante que eu estava passando. É isso que eu quero que você entenda. Não é para você ir para o altar com dinheiro, com ouro, com prata. Não é isso, não. Você tem que ir com tudo ou nada. É toda a sua vida. É vida ou morte. Quem quiser, quem crê. Eu fiz isso. E por isso eu posso pregar isso para vocês, posso pregar para o mundo inteiro o que eu vivi. Então, o que Deus fez lá com Moisés, o que Deus tem feito lá, ou que tem feito na Igreja Universal do Reino de Deus, se deve à revolta. E o povo que tem se revoltado contra a sua situação desgraçada, apelando para a palavra de Deus, esse povo tem conquistado. Nós temos colocado aí testemunhos. Nós temos testemunhos, milhares de testemunhos, milhões de testemunhos por esse mundo afora. É que não há tempo hábil para colocar todos eles. Mas os testemunhos são milhares e milhares. Por quê? Porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. O que ele foi naquela época, ele é hoje, ele o será sempre. Ele é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Sabe, minha amiga, meu amigo, presta atenção. Nós vivemos sujeito ao tempo. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Nós dirigimos nossa vida de acordo com o tempo. O tempo é o referencial para nossas vidas. Fazermos projetos e realizarmos os nossos projetos. Mas Deus não é assim. O Criador, Ele, para ele não tem tempo. Nem o passado, não tem o tempo passado, não tem o tempo futuro. Ele simplesmente é. Quando ele se revelou para Moisés, ele disse, eu sou o que sou. Quer dizer, ele é um Deus presente,
todo instante. Para Deus, o futuro, o passado não existe. Existe para nós, existe para o mundo, mas para ele não existe. Ele já sabe tudo, o passado, o presente e o futuro, ele tem ciência de tudo, está tudo nas suas mãos. Por isso Jesus disse, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, amiga e amigo, imagine como esse todo-poderoso Senhor dos céus e da terra deve ficar quando as pessoas, mesmo vendo os seus sinais, vendo milagres, se você não vê, porque você não quer ver, não quer enxergar, mas estão aí para todo mundo ver e enxergar. Você tem visto os milagres, eu tenho visto os milagres. Como nós vamos aceitar que esse Todo-Poderoso não vá fazer uma coisa gloriosa na sua vida? Como que você, crendo nesse Deus grande, pode viver uma vida desgraçada? Vivendo uma vida como se estivesse crendo no diabo. É ou não é? Então, as pessoas apelam para as religiões, apelam para a sorte, apelam para tudo, para favores de terceiros. Se você, minha amiga e meu amigo, apelar para o que Deus prometeu e for com força, com toda a sua garra, com toda a sua ira, eu não aceito essa situação, você se revoltando contra a sua situação, você vai mudar a sua vida. E não adianta religião, não adianta igreja, não adianta corrente, não adianta coisa nenhuma. Se você não se revoltar contra essa situação de acordo com a palavra de Deus, não vai acontecer nada. Por isso que você vê muitos crentes caídos, crentes descrentes. Por isso que você vê muita gente fracassada, desgraçada, que Deus me perdoe, mas essa é a realidade. Por isso que a gente tem visto tanto inferno neste mundo, porque as pessoas acreditam na palavra de Deus, mas não creem. Elas não creem. Elas acreditam. Se der, amém. Se não der, amém também. Mas quem crê na palavra de Deus, cobra. Ó Deus, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Olha só o que ele disse para Moisés. Porventura, teria sido encurtada a minha mão? Agora você vai ver se a minha palavra, agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. Vá com essa fé para o altar neste domingo, amiga e amigo. Vá para tudo ou nada. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, se você é budista, muçulmano, judeu. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa a sua igreja, não importa a sua filosofia, não importa a sua sabedoria, não importa os seus problemas. O que importa é o seguinte: se esta palavra, a palavra de Deus, é única, é singular neste mundo, se essa palavra é credível, então eu vou colocar toda a minha força nela. Eu vou pro tudo ou nada. Eu vou fazer um desafio. Eu vou me revoltar contra a minha situação e vou aqui colocar o dedo na promessa e falar aqui, ó meu Deus, ó Deus, se o Senhor existe, se o Senhor existe mesmo, eu quero ver isso aqui que o Senhor falou, prometeu acontecer na minha vida. E tem mais, você pode até chegar e dizer, ó Deus, aqui está escrito que o Senhor nos convida a fazer prova de ti, não é isso? Para ver se o Senhor não vai abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Pois é. Quem disse isso aqui? Foi o Senhor mesmo ou foi os homens que escreveram aleatoriamente? Como é que eu vou crer? Eu só vou crer quando isso acontecer na minha vida. Então eu quero ver. Então, mas isso você tem que estar revoltado, estar imbuído de uma revolta, aquela revolta mesmo de tudo ou nada. Você vai para tudo ou nada, para matar ou morrer. É isso aí. Essa reunião, este domingo promete. Você vai ver quantas pessoas vão ser libertas, curadas de mazelas, doenças incuráveis, de pessoas que viviam há
dezenas de anos na igreja, cantavam louvores a Deus, aleluia, aleluia, mas dentro do coração carregando doenças, enfermidades, moléstias, problemas, desgraças. Essas pessoas que vão nesse espírito de revolta contra a situação pessoal, vão ver o poder de Deus. Aquelas, por exemplo, você tem buscado aí o batismo com o Espírito Santo. Puxa vida, eu já orei, já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz... Bispo, cansei. Pois é isso aí. Você está cansado? Está revoltada contra essa situação? Então você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa. E você vai receber o Espírito Santo. Este domingo é para acontecer o tudo ou nada. Se Deus é, ele vai mostrar que é. Se não é, se nós somos falsos, fingidos, enganadores, charlatões, ou charlatães, ou seja lá o que for, vamos fazer prova com Deus neste domingo. Pela manhã, tarde, à noite, qualquer igreja universal do Reino de Deus. Tá bom? O altar vai estar disponível para todos. Todos. Gregos e troianos. Bons e maus. Merecedores e não merecedores. Não importa. O que importa é a sua fé naquilo que está escrito. Está escrito. Jesus disse para Satanás, está escrito. Você vai com essa fé. Está escrito e é isso que eu quero ver na minha vida. É tudo ou nada. O Senhor disse para Moisés, agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E essa é a fé que nós vamos carregar neste domingo para o altar. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.